Fundos imobiliários ou ações? O que paga mais dividendos? Se você quer saber a resposta dessa pergunta, confira o vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. E como eu comentei, vamos falar sobre essa questão de dividendos, fundos imobiliários, carteira de dividendos de ações e ver, né, aquela que paga mais proventos. Recentemente eu fiz um vídeo comentando como receber dividendos todos os meses e a discussão nos comentários foi o pessoal querendo saber, poxa, mas o que vale mais a pena? Ações, fundos imobiliários, né? Na verdade, eu não vou ficar em cima do muro, né? Eu vou falar, sim, o que paga mais dividendos ou o que tende a pagar mais dividendos, tá? Mas é importante o investidor sempre respeitar o perfil dele. Isso é o mais importante. Se o investidor não tem perfil, por exemplo, para fundos imobiliários, porque ele não gosta de imóveis, ele não deveria ter fundos imobiliários. Se o investidor não gosta de ações por causa da volatilidade maior, não deveria ter ações, assim como pode ter as duas coisas. Então, em relação ao que é melhor ter, né, o perfil de cada um que vai definir. Agora, quando a gente fala do que tende a pagar mais dividendos, é o mercado de ações, é uma carteira de ações bem montada, e eu vou explicar o porquê, tá? O que é importante, pessoal, a gente contextualizar? Primeiro, é entender os principais indicadores de pagamento de dividendos. Nós temos o dividend yield, que correlaciona o quanto houve de pagamento de proventos, né, em relação ao preço da ação. E normalmente ele é calculado em 12 meses. Então ele mostra mais uma fotografia de curto prazo do que a empresa está pagando de dividendos. E ele correlaciona o valor de mercado, né, o valor de mercado das ações em relação ao que a empresa está distribuindo de dividendos, né? Claro que se uma ação cai, por exemplo, e a empresa aumenta a distribuição de lucro, aumenta o dividendo, o yield pode até crescer mesmo com a ação caindo. Da mesma forma que uma ação pode permanecer estável e o yield aumentar porque o lucro da empresa aumentou. E nós temos o outro indicador que é o Dividend Yield on Cost. O que é o Dividend Yield on Cost? Ele correlaciona o quanto eu recebo de dividendos em relação ao preço que eu paguei. Normalmente ele vai mostrar uma fotografia mais de longo prazo. Ah, eu comprei uma ação que pagou 6% de dividend yield esse ano ou nos últimos 12 meses, mas o yield on cost, eu comprei essa ação lá em 2007, está em 30%, ou seja, esse último pagamento eu recebi 30% em relação ao que eu paguei a ação lá em 2007 ou o fundo imobiliário em 2007, tá? E nós temos aqui o payout, que é o quanto vai ser essa distribuição de dividendos, tá? Quanto maior for, né, se a empresa teve um lucro de 100 milhões de reais e distribuiu 80 milhões, o payout dela foi de 80%. E tanto os fundos imobiliários quanto ações têm características diferentes, né? E isso vai afetar, sim, tanto o yield on cost quanto a questão do dividend yield, né? E o payout, tá? Começando com o payout, pessoal, a gente tem que lembrar que a estrutura dos fundos imobiliários é uma estrutura que, legalmente, eles têm que distribuir 95 ou até 95% dos rendimentos de forma semestral. A maioria paga mensal, né? Mas eles têm que distribuir de forma mensal, semestral, e a maioria acaba, como eu falei, acaba distribuindo de forma mensal, né? Então, se o fundo imobiliário, por exemplo, vende um imóvel, aquilo ali vai entrar nos rendimentos, se ele teve lucro na venda desse imóvel, né? Se o fundo imobiliário recebe aluguel, ele vai ter que distribuir esse valor de aluguel. Se o fundo é um fundo de papel, um fundo de CRI, o rendimento desse CRI tem que ser distribuído. Então, essa característica dos fundos imobiliários, ela inibe, né, o fundo imobiliário a ter um crescimento maior, porque basicamente para o fundo imobiliário crescer, ele vai ter que emitir mais cotas para pegar dinheiro no mercado, né? Porque ele tem que distribuir quase todo o lucro que ele tem. Agora, a gente tem uma estabilidade maior nos fundos imobiliários do fluxo de pagamentos. Primeiro, porque todos os meses tem pagamento, e porque o fluxo de recebimento de CRI, o fluxo de recebimento de aluguéis,
é bem mais estável do que um fluxo, né, de uma empresa, o fluxo de caixa, o fluxo de recebimento de lucros, de venda. A instabilidade é muito maior, né? Então, o fundo imobiliário, normalmente, ele vai ter um yield mais elevado. Na média, os fundos imobiliários têm um yield mais elevado, porque ele fica pagando o lucro que ele tem, né, o rendimento lá que ele tem, ele fica pagando até 95%. Ele tem que distribuir isso, né? Então, normalmente, o yield vai ser maior, porque ele vai correlacionar no curto prazo aquele monte de dividendo que ele pagou, diferentemente das ações, né? As ações não têm que distribuir 95% do rendimento. Pela lei das SA, tem que distribuir pelo menos 25% do lucro. Claro que se estiver lá no estatuto, pode distribuir menos, mas as empresas emitem mais ações, elas podem ter muito mais facilidade para alavancar, para pegar empréstimos, ou seja, o potencial de crescimento das ações é muito maior, porque tem uma empresa ali, e uma empresa, né, tende a crescer mais do que a rentabilidade do imóvel. Lembrando que as empresas têm imóveis também, né? As empresas do setor agro têm terra, né? O banco tem imóveis, então é uma forma também de investir em imóveis, comprar ações, tá? Só que a questão do crescimento é muito mais facilitada em ações do que fundos imobiliários. Então, no curto prazo, o yield normalmente das ações é mais baixo, porque a empresa não vai distribuir todo o lucro dela, tem algumas que distribuem, mas na média não é isso que ocorre, né? O yield tende a ser mais baixo. Por outro lado, como a capacidade de crescimento vai ser maior da empresa nas ações, o yield on cost tende a ser maior nas ações do que nos fundos imobiliários, tá? Então eu tenho uma visão de curto prazo que acaba favorecendo os fundos imobiliários com o dividend yield. Por outro lado, eu tenho o yield on cost, que tende a ser maior nas ações, porque a empresa vai crescer mais. Eu paguei lá o preço da ação, o preço que eu paguei a ação é um preço fixo, e a empresa vai crescendo à medida que ela vai lucrando mais, o rendimento em dividendos vai aumentando. Ficou claro? Né? Fundo imobiliário tem mais essa restrição maior em relação ao crescimento do que quando a gente compara com ações, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu até coloquei naquele vídeo as nossas carteiras recomendadas e eu vou usar aqui o resultado dessas carteiras para a gente conseguir exemplificar mais. Eu quero só, antes de mostrar isso, deixar aqui 2 presentes para vocês, ainda para quem não baixou o e-book, né, o relatório onde investir 2024 e esse cupom virada 2024 que dá até 35% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras Capitaliza, informações aqui na descrição. Então, nós temos aqui a nossa carteira de fundos imobiliários, de dividendos, são 2 carteiras de longo prazo, né? E quando a gente pega o yield da carteira de FIIs, de fundos imobiliários, por exemplo, em 2023, foi de 7,29. E o yield on cost médio, né, desde 2017, está em 17,29. Ou seja, a média, a gente recebe 17,29 em relação ao início da carteira. Em 2023 foi 14,79. Ou seja, eu recebi 14,79% só em proventos em relação ao valor lá do início da carteira. Eu montei uma carteira de 10 mil reais, eu teria recebido lá R$ 1.500, que seria o meu yield on cost, né? E a carteira de dividendos, né, tem os 2 indicadores aqui maior. Ela teve um yield on cost em 2023 de 21%, claro que vai variar, anos vão ser melhores ou piores, mas é 21% em relação ao início da carteira. Então, se eu coloquei 10 mil, eu tive um rendimento de 2.600, 2.100, e a média aqui do yield on cost, 23,35. E foi o que eu falei. Se a gente olhar o ano passado a carteira de fundos imobiliários, o dividend yield foi 7,29, porque eu tenho um fluxo muito maior de pagamento, enquanto na carteira de dividendos eu tive um yield de 5,89. A carteira de dividendos ela foi prejudicada ainda um pouco em 2023, porque 2022 ela subiu bem, né? Então, se eu pego a referência da carteira do ano inteiro, o fato dela ter subido mais em 2022 acabou deixando o yield um pouco menor, tá? Então, é assim, né? No curto prazo, essa percepção de pagamento, o fluxo muito grande deixa a gente mais
tendencioso, vamos dizer assim, a colocar dinheiro em fundos imobiliários, mas no longo prazo as ações tendem a pagar muito mais dividendos. Isso aqui eu estou falando desde 2017. Imagina se a gente colocar isso aqui em 15 anos, 20 anos, a diferença que abre justamente em função pelo potencial aí de crescimento das empresas. Mas como eu falei, tá, pessoal, o mais importante é eu entender o meu perfil e, se possível, ter as duas classes de ativo, mas se alguém não gosta de um ou de outro, não precisa ter também, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, tem ali o desempenho das nossas estratégias, fala um pouco a respeito das nossas assinaturas. Eu lembro que aqui na Capitalizo é tudo com resultado comprovado, são os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e com melhor atendimento. Se vocês querem testar aí o nosso atendimento e conversar com a gente, manda um e-mail contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.